programa Direito em Pauta. Hoje nós estamos aqui para discutir um assunto que foi muito falado nos últimos dias, que gerou polêmica, gerou greves gerais, todo mundo parou, todo mundo protestou. Eu estou falando da reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi proposta pelo governo e sancionada pelo presidente Michel Temer. E assim como a reforma da Previdência, ela é defendida pelo governo com prioridade para colocar as contas públicas em ordem. Acredita-se que estimulará a economia e criará empregos. Quem é a favor diz que a reforma garante mais autonomia aos trabalhadores nas negociações sindicais e contribui para gerar empregos. O governo diz que os direitos adquiridos não serão reduzidos. E já quem é contra diz que a possibilidade de acordo trabalhista terem forma de lei pode permitir a redução dos assegurados na lei trabalhista. A reforma altera mais de 100 itens. E agora a gente vai discutir um pouquinho os principais itens, os itens que foram mais polêmicos. E dentre esses itens nós vamos falar sobre férias. A regra atual, as férias de 30 dias podem ser fracionadas em até 2 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 10 dias. A possibilidade de 1/3 do período ser pago em forma de abono. Já na nova regra, as férias poderão ser fracionadas em até 3 períodos mediante negociação, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias e não a 10. E os demais poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Jornada de trabalho. A regra atual, a jornada é limitada a 8 horas diárias, 44 semanais e 220 horas mensais, podendo haver até 2 horas extras por dia. Na nova regra, a jornada diária poderá ser de 12 horas com 36 horas de descanso, respeitando o limite de 44 semanais ou 44 horas já com as horas extras e 220 horas mensais. Tempo na empresa. A regra atual considera serviço efetivo o período em que o empregado está à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Já na nova regra, não. São consideradas dentro da jornada de trabalho as atividades do âmbito da empresa. O descanso, estudo, alimentação, interação entre os colegas, higiene pessoal e troca de uniforme, não. Descanso. A regra atual, o trabalhador que exerce a jornada padrão de 8 horas diárias tem direito a no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas de intervalo para repouso ou alimentação. Na nova regra, o intervalo da jornada poderá ser negociado desde que tenha pelo menos 30 minutos. Além disso, se o empregador não conceder o intervalo mínimo de 30 minutos, a indenização será de 50% do valor da hora normal. Remuneração. A regra atual diz que a remuneração por produtividade não pode ser inferior à diária correspondente ao piso da categoria ou salário mínimo. Comissões, gratificações, porcentagens, gorjetas e prêmios integram o salário. Na nova regra, o pagamento do piso ou salário mínimo não será obrigatório na remuneração por produção. Além disso, os trabalhadores e empresas poderão negociar todas as formas de remuneração que não precisam fazer parte do salário. Plano de cargos e salários. A regra atual diz que o plano de cargos e salários precisa ser homologado no Ministério do Trabalho e constar no contrato de trabalho. Já na nova regra, o plano de carreira poderá ser negociado entre os patrões e os trabalhadores sem necessidade de homologação, nem registro de contrato. Pode ser mudado constantemente. Sobre o transporte. A regra atual, o tempo de deslocamento do transporte oferecido pela empresa para ir e vir do trabalho, cuja localidade é de difícil acesso e não servida de transporte público, é contabilizado como jornada de trabalho. Na nova regra, o tempo dispendido até o local do trabalho e o retorno por qualquer meio de transporte, seja público ou oferecido pela empresa, não será computado na jornada de trabalho. Agora a gente vai dar uma pausa, vamos chamar os intervalos, conferir as dicas dos nossos patrocinadores e colaboradores e na volta a gente continua.